Com certeza você já ouviu a seguinte expressão: Deus capacita quem ele chama. E é verdade, isso aconteceu na vida de Saul, isso acontece também nas nossas vidas. Capítulo de número 10 de 1 Samuel. Nós temos o capítulo 9 terminando de uma forma abrupta, uma forma reticente, onde Saul ele é chamado por Samuel para ter uma conversa particular, e ele diz no final do capítulo 9: fique você aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Aquele que havia procurado o profeta para encontrar as jumentas do seu pai, agora se deparava com uma situação inusitada, nova, totalmente do outro mundo. O capítulo 10 começa dizendo: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar lá foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Olha só o que Deus faz. Deus, ao mesmo tempo que concede uma graça muito grande, algo que ele nunca havia pedido, que era ser rei de Israel, Deus também se preocupa em atender aquele pedido pequeno. Aquele pedido que ocasionou toda a história e todo o seu encontro com Samuel, achar as jumentas de seu pai. As jumentas são achadas e o pai de Saul agora fica preocupado não com as jumentas, mas com o seu próprio filho que estava demorando. E no caminho de volta, olha só o que acontece no versículo 5. E depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu, e ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará. Olha só, Samuel diz o que vai acontecer e de fato isso acontece. Saul se depara com esse grupo de profetas e de uma maneira estática, sobrenatural, todos começam a profetizar, inclusive Saul. O ato de profetizar significa, nesse contexto, que Saul estava sendo capacitado pelo Espírito de Deus para desempenhar a função para a qual ele fora chamado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava de forma perene nas pessoas, mas o Espírito Santo visitava pessoas de forma pontual, para que de forma pontual essas pessoas desempenhassem um ministério no povo de Deus, e foi o caso de Saul. Como que Saul, um jovem, uma pessoa que faz parte de uma tribo não tão relevante, poderia ser rei de Israel, rei de 12 tribos, e assumir o compromisso de conduzir o povo à obediência da lei do Senhor? Isso só poderia ser possível na medida em que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, capacitasse Saul para que ele pudesse desempenhar essa função. Todos que estavam vendo ficam impressionados e perguntam: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Era como se Saul também estivesse ou fosse um dos profetas. Todos viram o que estava acontecendo com ele. Saul, ele é capacitado por Deus. E essa capacitação que aconteceu com Saul também é a mesma capacitação que acontece conosco, porque o Espírito Santo, depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele foi derramado no coração de todos aqueles que creem em Jesus. E esse Espírito Santo está no meio de nós, no coração dos crentes, para capacitar os discípulos de Jesus a desempenharem a sua missão fiel aqui no mundo. Talvez não para sermos reis, mas para sermos fiéis mordomos e proclamadores do Evangelho. E a história vai prosseguir. Samuel convoca todo o povo e diz o seguinte: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam, mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresentem-se perante o Senhor de
acordo com as suas tribos e os seus clãs. E clã após clã, tribo após tribo, todos foram se apresentando e ficou claro que a decisão do Senhor estava sobre Saul. Mas aonde estava Saul? Versículo de número 12. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Saul era não somente uma pessoa que fora capacitada pelo Espírito de Deus, mas cumpria algo que o próprio povo esperava do seu primeiro rei. Alguém formoso, alguém alto, alguém com porte, alguém que pudesse se apresentar como grande líder militar. Deus, na verdade, concedeu aquilo que o povo queria como primeiro rei, por um ato de misericórdia. E mais tarde a história vai mostrar que nem a beleza, nem os atributos físicos de Saul foram suficientes para torná-lo um bom rei. Muito pelo contrário, o seu coração estava corrompido. Mas nesse estágio, Saul ainda se apresenta de forma humilde. Ele está lá escondido, ele não quer aquilo aparentemente, e o povo o leva para ser proclamado como rei. Vivo o rei! Mas o texto acaba dizendo: mas Saul ficou calado. Começar bem é algo muito importante. E quando nós temos o nosso coração capacitado pelo Espírito Santo, nós temos aquele impacto para começarmos bem todas as coisas, para começarmos na humildade, temendo ao Senhor, nos sujeitando à sua palavra, respeitando os limites que são impostos ao nosso ministério e à nossa vida. Isso é muito importante. Saul mostra que ele começou bem o ministério, começou bem aquilo que Deus tinha designado para ele, sendo capacitado e exercendo a humildade que ele tinha. Talvez um certo tipo de timidez, mas nós não vemos Saul se gabando ou se jactando por ser rei ou por ter sido escolhido rei. Muito pelo contrário, ele meio que se mostra reticente e foge dessa condição. Quem dera se Saul não tivesse permanecido assim até o final do seu reinado. A história mais uma vez vai nos dizer que Saul vai por um caminho errado, mas ele começa bem. O começo é muito importante. Nós vamos dizer mais pra frente que como você termina a vida e o ministério também é talvez muito mais relevante como você começa, mas os começos são importantes. Nós começarmos de forma humilde e sermos capacitados por Deus para que o nosso viver e o nosso ministério sejam guiados pela sua palavra, pela sua vontade. Será que nós, diante do Senhor, estamos disponíveis e com o coração aberto para sermos capacitados? E estamos diante do Senhor com humildade. Humildade não no sentido de você menosprezar suas qualidades, mas de você reconhecer que aquilo para qual o Senhor está te chamando é tão excelente, é tão grandioso, que talvez você não tenha forças e nem condições próprias para lidar e seguir bem e conduzir bem as coisas de Deus. E nós precisamos dessa ajuda do Senhor constante. Saul nos mostra isso. Saul nos mostra uma boa iniciativa, uma boa inclinação, um bom coração em todos os momentos que Deus começa a querer fazer algo em nós e começa a nos usar para algo que possa abençoar outras pessoas e glorificar o seu nome. Aquele que não queria ser rei e não esperava ser rei, agora era rei de Israel. Como que Saul vai aguentar essa pressão? Nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas uma reflexão que fica para nós hoje é de nós também nos dispormos a sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito de Deus manterá os nossos corações em humildade, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, no seu poder e na sua direção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie. E nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.